Como o demônio atua para destruir a vida matrimonial? Tá aí uma pergunta extremamente importante para todos nós. Nós que somos casados, mas também você que é solteiro, mas que um dia tem o objetivo de vir a constituir o matrimônio com uma pessoa. Nós podemos começar pensando no seguinte, veja só. A palavra demônio ou diabo, né? Diabolos, é aquele que divide. Então, o que o demônio é mais especialista em semear no meio dos homens é a discórdia, é a divisão. E o divórcio nada mais é do que a separação daquilo que não deveria se separar, que é o casamento cristão, a não ser que a morte o fizesse assim. Assim nos ensina a igreja. Tem um sacerdote norte-americano, um padre exorcista, chamado Chad Ripperger. Tá? Depois você pode procurar aqui mesmo no YouTube vídeos dele sobre vários assuntos, mas eu queria colocar principalmente esse. Esse padre é um padre exorcista e ele percebeu que o demônio ele atua para atrapalhar a vida conjugal através do imaginário das pessoas. Mas, veja só, de uma maneira específica. Tá? E como? Ele projeta na tua mente as falhas, os defeitos, os vacilos que o teu cônjuge cometeu. Porque, veja só, nós não casamos com santos que atingiram a perfeição da vida cristã. Nós casamos com pessoas que estão nesse caminho. E por estarem nesse caminho, tem falhas, tem vícios, tem defeitos. E quanto mais próximo desta pessoa, mais evidente, mais claros são essas falhas, esses defeitos, esses vícios. Então, percebendo isso, o que o demônio começa a fazer dentro da vida matrimonial? Ele começa a dispor no imaginário do cônjuge essas falhas, esses defeitos, essas misérias de uma forma contínua, de uma forma constante, para que você deixe de enxergar a totalidade daquela pessoa que está ali do seu lado, que Deus te confiou e que é a tua grande companheira até a eternidade, não é? E aí você não consiga ver a beleza dessa pessoa, a beleza do teu cônjuge, quem de fato ele é, a sua generosidade, as suas qualidades, né? Os sacrifícios que ele já fez, muitas vezes por você, pelos seus filhos, por outras pessoas. Né? A gente fica preso nesses elementos. E é assim que o demônio vai jogando com as pessoas, levando elas a enxergarem a realidade de forma distorcida. Tá? Enxergarem a realidade movida por paixões. Paixões que o próprio demônio ele agita dentro de nós. Né? Daí a gente vê o grande combate espiritual que é a vida matrimonial. E digo até mais, a vida matrimonial supõe uma estabilidade psíquica. Tá? Uma estabilidade psíquica. Então, você que está assistindo esse vídeo agora, depois eu convido você a fazer um outro vídeo que eu gravei aqui falando sobre o Decálogo, sobre os 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos, nós que somos desse período, né, nós estamos aqui no ano de 2025, a sociedade moderna ou pós-moderna, a gente tem um problema terrível de olhar para as coisas mais antigas e enxergá-las meio como que ultrapassadas, entende? E existe um sentido muito profundo dentro do Decálogo. E esse sentido está que ali Deus colocou as 10 coisas que se nós infligirmos, ainda que seja uma delas, nós cairemos
numa instabilidade psíquica. O que é uma instabilidade psíquica? Veja só, a psicologia de Santo Tomás de Aquino e de Aristóteles, elas nos ensinam que o ser humano ele é um composto de corpo e alma, de matéria e forma. E porque o ser humano é um composto de corpo e alma e de matéria e forma, no ser humano não há só pensamento e no ser humano não há só querer, mas no ser humano também há imaginação e também há paixões. Paixões são movimentos que decorrem de apetites, de afeições, que cada um de nós temos as suas, tá? Cada um de nós temos as nossas inclinações, as nossas afeições, as nossas paixões. E quando uma pessoa ela incorre em pecar contra cada um daqueles mandamentos descritos no Decálogo, aquilo gera dentro dela uma desordem. Há uma desordem dentro dela. Essa desordem faz com que dentro dela se crie uma instabilidade psíquica. A instabilidade psíquica, ela destrói a vida matrimonial e conjugal. Por quê? Porque a pessoa que é instável psiquicamente, ela está sempre sendo influenciada pelas paixões. E as paixões, elas são cegas. Tá? Elas são cegas. Né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui bem claro do que é um movimento passional. Tá? Eu sou um homem. E por ser um homem, a minha natureza é inclinada ao sexo feminino. Mas eu sou um homem casado. Eu tenho minha esposa, a quem eu devo fidelidade. Né? Se eu vou numa praia e eu vejo uma mulher linda, praticamente seminua, tá? E eu ficar olhando para aquilo, inevitavelmente eu irei desejá-la. Por quê? Porque isso é um movimento passional. Entende? É a minha paixão que está se inclinando para aquilo. Porque isso vem da minha natureza. Agora, o ser humano não é só paixão, o ser humano é também razão. Ele precisa ser capaz de julgar se é lícito dar vazão àquela paixão ou coibi-la. E é óbvio que nesse caso que eu estou falando, eu preciso coibi-la. Aí como é que eu vou coibir isso? Vou olhar para o outro lado. Vou olhar para o negão de sunga. Entendeu? Porque o negão de sunga, graças a Deus, ele não causa movimento apetitivo nenhum em mim. É uma maneira de eu coibir essa paixão. Mas veja, o movimento passional, ele vem. O movimento passional, ele vem. Né? Então, você veja só. Isso é muito importante da gente levar para dentro da vida matrimonial. Tá bom? Porque isso é muito importante para a gente manter a estabilidade nos nossos relacionamentos. Tá? E é aí que o demônio atua dentro de nós. Ele atua dentro de nós, tirando a nossa atenção daquelas coisas que verdadeiramente importam e fazendo com que a gente foque nos defeitos do cônjuge. Tá? Então, essa estabilidade psíquica, ela é importantíssima para uma vida matrimonial, conjugal, sadia. Por isso, eu estou convidando vocês, estão convidando mesmo, e não tenho vergonha, tá? De chamar você para entrar na minha comunidade de alunos pessoal, o Encrateia. Porque essa estabilidade psíquica, um elemento que é essencial nisso tudo, é a vida espiritual. Então, dentro desse curso, eu desenvolvo a psicologia de São Tomás de Aquino, de Aristóteles, mas também a espiritualidade cristã, para ajudar a cada um de nós a termos esse controle interior das nossas paixões. Tá? E assim a gente possa desenvolver, crescer na beleza que é o matrimônio cristão. O matrimônio é uma coisa belíssima. Belíssima, 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 belíssima.
mas que infelizmente hoje, por tantos ataques de tantos lados, né, ele tem cada vez mais sendo objeto de desdém. Mas isso não é porque o matrimônio não seja belo, é porque, infelizmente, as pessoas da sociedade atual cada vez menos têm condição de arcarem com um compromisso, uma vocação tão elevada como é a de um casamento. Obrigado pela atenção, que Deus te abençoe, um forte abraço e nos encontramos em sala de aula.